Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para aprender um pouquinho sobre as estruturas de dados do tipo árvore, né? A gente vai começar, vamos aprender aqui que é o intuito da árvore binária, né? Que é a utilizada na estrutura de dados, ok? Essa semana de atividades agora será uma semana de atividades conceituais, ok? Então nós não iremos implementar isso aqui, embora seja possível implementar, tá? Mas não será feito simplesmente para que nós possamos ter conhecimento teórico a respeito de árvore, que é um elemento importante, ok? Bom, então vocês já devem ter familiaridade com estruturas, né, do tipo árvore. São essas estruturas, perfeito, que compõem, como exemplo aqui, vou pegar um exemplo mais abaixo aqui, um exemplo mais completo, estruturas desse tipo aqui, perfeito? Estruturas onde nós temos, né, suas características, esse formato, né, a gente diz árvore, simplesmente porque, né, se você observar aqui, o 6 está ligado ao 8, né? Então o 8 se liga ao 6, o 7 se liga ao 8, o 10 se liga ao 12, o 12 se liga ao 8. Então numa estrutura de árvore, né? Quase uma estrutura em cadeia. Perfeito? Bom, então vamos para a árvore binária. A árvore binária ela tem características específicas que substituem, né, que identificam ela. Perfeito? Vamos observar quais são. Primeiro, importante a gente destacar que é um conjunto finito de elementos, né? Ou seja, são alguns elementos, assim como uma lista, assim como uma pilha, ok? E cada elemento nós chamamos de nó, perfeito? Então, se a gente observar aqui esse primeiro elemento aqui, ok? Nós chamamos ele de nó, tá certo? Bom, este primeiro, tá, é conhecido como raiz, onde se inicia. Então, nesta árvore aqui, se a gente observar 1, 2, 3, 4, 6 e 8, tá, o primeiro elemento, esse elemento ele é, tá, o nó, então, raiz, perfeito? E esse conjunto, né, ele pode estar vazio ou ele pode ter 3 subconjuntos. Então, nós dizemos que a partir de um nó, a gente sempre tem, né, 3 subconjuntos. O primeiro, que é ele mesmo, né, que observar, que é o próprio nó raiz, ok? O segundo, tá, que é um subconjunto, ou seja, uma subárvore da direita, ou seja, o que está à direita do 6, certo? O que está à direita do 6 é um outro subconjunto. A gente chama isso de subárvore direita. E um terceiro subconjunto é uma subárvore da esquerda, ok? Então, o que está à esquerda daquele nó. Observem, tá, que a gente vai ver aqui que, né, há uma questão aqui com esse terceiro subconjunto. Já explico. Observem, todos os nós de uma subárvore direita são maiores que o nó raiz. Então, percebam que, por exemplo, né, à direita do 6 temos o 8. Então, o 8 ele é maior que o 6. Né? Todos os nós de uma subárvore à esquerda são menores que o nó raiz. Então, aqui nós temos o 6. Então, à esquerda dele temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Perfeito? Então, exatamente isso, numericamente menor. Tá? Cada subárvore também pode ser uma árvore binária, como é o caso, havia dito, já que o terceiro subconjunto aqui é a subárvore esquerda desse nó raiz, mas isso aqui também é uma árvore binária. Percebam, tem o 2, né? Tem o 2 aqui, à direita dele eu tenho, né, um outro subconjunto, sempre maior que ele, percebam que é o 3 e o 4, e à esquerda eu tenho, né, um outro subconjunto, sempre menor que ele, no caso ali o 1. Percebam isso, tá? O grau
tá, de um nó, ele representa o seu número de subárvores. Então, observem. O 2, né, o 6 tem grau 2, ou seja, existem duas, né, subárvores para ele. Então, o 6 tem grau 2 porque existem duas subárvores. O 2 também tem grau 2, porque existem duas subárvores para ele, okay? O 1 e o 4, a da esquerda e a da direita. O fato dela ser binária, né, também implica nisso, que ela sempre vai ter, né, no máximo duas subárvores. Okay? A gente vai observar isso na estrutura aí, porque binária. Né? Binária aí remete para a gente o verdadeiro ou falso, 1 ou 0, tá? Com o mesmo conceito. Perfeito? No caso aqui, o 8 ele tem grau 0, porque não há, né, nenhuma subárvore para ele. Okay? O 4 tem grau 1, ou seja, há uma subárvore para ele. Tá? O 1 aqui tem grau 0, porque não há nenhuma subárvore. O 3 também tem grau 0. Então, o grau é fácil de identificar numa árvore. Perfeito? Bom, a alternativa E, a propriedade E aqui nos diz o seguinte, que numa árvore binária o grau máximo de um nó é 2. Ou seja, né, o 6 aqui ele só pode ter duas saídas. Né, o verdadeiro ou falso. Ou é 2 ou é 8. Né, nesse exemplo aqui. Perfeito? Então, o grau máximo é 2. Tá? E o grau máximo de uma árvore é igual ao máximo dos graus de todos os seus nós. Okay? Então, se você observar, isso conclui que uma árvore binária tem grau máximo igual a 2. Tá? Então, o máximo de grau que pode ter uma árvore é o máximo de grau de todos os seus nós. Então, o maior grau que nós encontramos aqui dentro é grau 2 aqui, grau 2 aqui. Né? Então, o grau máximo dessa árvore também é grau 2. Perfeito? Então, já está definido ali. Bom, agora vamos entender o que a gente chama de nó pai. Perfeito? Bom, nó pai é o seguinte, é um nó acima e com ligação direta a outro nó. O nó filho é um nó abaixo e com ligação direta a outro nó. São os nós raízes das subárvores. E os nós irmãos, né, são os nós que possuem o mesmo nó pai. E o nó folha, o terminal que a gente chama, é aquele que não tem fio. Então vamos entender. Olha, o 6, aqui, né, nosso primeiro elemento, perfeito? Ele é nó raiz, tá? Ele é nó pai do 2 e do 8, concorda? Então, o 6 é pai do 2 e pai do 8, ok? Bom, se a gente observar, o 8, ele é nó filho do 6, então é fácil de identificar, basta a gente observar como uma estrutura genética aí. O nó filho do 6, né? Então o 8 é filho do 6, ele é irmão do 2, né? Que os dois têm o mesmo pai, perfeito? E ele é um nó folha, ou seja, ele não tem filhos, né? A gente costuma chamar também muito de terminal, então depois dele não tem mais nada, tá? Se observar, o 2 é nó filho do 6, é irmão do 8 e é pai do 1 e do 4, ok? O 1, ele é filho do 2, irmão do 4 e ele é um terminal. O 4 é pai do 3, é filho do 2 e é irmão do 1, ok? Se a gente é similar à nossa, né, estrutura genética, aí, pai, filho, irmão, perfeito? Sobrinho, tio, mesma estrutura, tá? Observar que o 3 é filho do 4, né? Filho nó, e é nó folha terminal também, ok? Então, isso aqui explica essas propriedades que existem aqui, tá? Bom, o que é um nó ancestral? São os nós que estão acima de um nó e possuem ligação direta ou indireta. Como que se dá isso? Observem aqui que o nó 4, 2 e 6 são as ancestrais do nó 3. Obviamente, aqui é o pai, né? O 4 é pai do 3, o 2 é pai do 4 e o 6 é pai do 2. Né? Então, esse aqui é o pai, esse aqui é o vô, esse aqui seria o bisavô na nossa, né, cadeia aí. Perfeito? Observem aqui também que, por exemplo, né, o nós 2 e 6, né, são ancestrais do nó 1. Então, perfeito? Então, o 1, né, tem como pai o 2, que tem como pai o 6. O nó 6 ele não possui ancestral. Ele foi o primeiro, né,
aparecer ali. Então ele não tem ancestral, não tem nada ligando ele ali. Perfeito? Outra característica é o nó descendente. São os nós que estão abaixo de um nó, né, e possuem ligação direta ou indireta. Então isso aqui, né, são os gerados através daquele nó. Observe. Os nós 2, 8, 1, 4 e 3 são descendentes do nó 6. Todos começaram a partir dele. Perfeito? O nó 1, 4 e 3 são todos descendentes do nó 2 aqui. No caso aqui, o nó 8, né, não possui descendentes. Se a gente fosse observar pelo 6, né, é a mesma situação aqui em cima. Todos seriam descendentes dele. Ninguém é descendente do 8. Aqui o 1, o 4 e o 3 é descendente do 2. Né? Nesse caso aqui, o 3 é descendente do 4. Perfeito? O 1 também não tem descendentes, ou seja, não tem filhos. Concorda? Bom, outra propriedade aqui diz respeito ao seguinte, que um nó descendente direto, o que é? São os nós que estão abaixo de um nó, possuem ligação direta ou indireta e fazem parte de uma subárvore direita. Tá? Então a gente chama nós descendentes direito. Observe que o 8, né, é um descendente direito. Eu havia falado direto, desculpem. Né, o nó 8 é um descendente direito do nó 6. Então, o 8, além dele ser descendente do 6, ele está à sua direita. Então, o nó 4 não tem descendentes direito, observem. Né, não tem nada, né, à direita do 4. Ok? Observem que o nó 8 ele não tem descendentes. Né? O nó 4 e 3 eles são descendentes, tá, direito do nó 2. Por quê? Observem o 2. À direita do 2 nós temos, né, descendentes, temos filhos, netos, né, e eles estão à direita. Então são os nós descendentes direito. Se a gente observar aqui no O, nós dizemos que nós temos os nós descendentes esquerdo. Né? Então, a mesma regrinha. Observem o 6. Né? Então, a gente partir aqui o 6 ao meio. O que está à esquerda deles são os seus descendentes esquerdos. Ok? Se a gente observar aqui o 4. Né? Então, o 3 é descendente, okay, esquerdo do nó 4. O 1 aqui, ele não tem descendentes. Basta observar. Né? E nesse caso aqui, o 2 também. Né? O 1 seria descendente esquerdo dele. Perfeito? Então, basta a gente analisar aí a posição da árvore. Tá? Bom, nível de um nó. Né? Nível de um nó, a gente diz o seguinte, é a distância do nó raiz. Okay? Então, logo, é o nível do nó raiz. O nível do nó raiz é sempre 0. Então, observem aqui, ó, 6, né? Então ele está no nível 0. 2 e 8 estão no nível 1. 1 e 4 estão no nível 2. E 3 está no nível 3. Ou seja, isso aqui a gente chama de altura, tá? Ou profundidade. É o nível do nó mais distante. Então, a altura dessa árvore é 3. Perfeito? Esse aqui, o 2 e o 8 estão no nível 1 porque eles estão distantes em 1, né? Do nível raiz, do nó raiz. Esses 1 e 4 estão no nível 2, ou seja, estão distantes em 2 do nível raiz. E o 3 está no nível 3, estão distantes em 3 do nível raiz. Perfeito? Então, portanto, a altura dessa árvore, ou profundidade dela, né, é o nível do nó mais distante. Ok? No R, nós temos o seguinte, uma expressão, né, que representa o número máximo de nós em nível da árvore binária. Ou seja, 2 elevado a n. Já que é uma árvore binária, ela só pode ter duas saídas, né? Ou a esquerda ou a direita. Então, vamos observar. O 6, né, no nível 0, então, seria 2 elevado a 0, o nível que está. Só pode haver um nó na árvore toda. Se for nível 1, okay, então vai ser 2 elevado a 1, vai dar 2. Então, nós podemos ter 2 nós aqui, ok? Número máximo de nós naquele nível. No nível 2, então serão 2 elevado a 2, nós podemos ter 4 nós. Observe, nós temos um nó aqui, outro nó aqui, então 2, né? O 8 pode ter um filho à esquerda
e um filho à direita. Então, né, diz aquilo que nós falamos, que nós podemos ter 4 nós aqui. E o 2 elevado a 3 vão dar 8 nós. Então, o 1 pode ter 2 filhos, né? O 4 já tem um que pode ter mais um, esse aqui pode ter mais 2 filhos, esse aqui pode ter mais 2 filhos. Portanto, chegariam aí a 8 nós. Perfeito? Árvore estritamente binária é quando uma árvore em que todos os nós têm 0 ou 2 filhos, tá? Então, não é este caso aqui, né? É o caso aqui embaixo, perfeito? Observem, o 6, né, tem 2 filhos. O 8 não tem nenhum filho. O 2 tem 2 filhos. O 1 não tem nenhum filho. O 4 tem 3 filhos. O 4 tem 2 filhos. O 5 não tem nenhum. O 3 não tem nenhum. Ou seja, ou ele tem 0 ou ele tem 2. Tá? Não é igual ao caso aqui onde o 4 só tem um filho. Perfeito? Isso a gente chama de estritamente binária. Isso aqui também é uma árvore binária, mas essa aqui é estritamente binária. Então, nós adicionamos essa palavrinha aí para dar validade. Perfeito? Bom, uma expressão que representa o número de nós de uma árvore estritamente binária, observe, então é 2n menos 1, ok? 2n menos 1, onde n é o número de nós folha, ou seja, nós que são terminais. Observe, quantidade de nós folha que nós temos aqui, 4. Observe, então nós temos o 1, o 3, o 5 e o 8, nós terminais, 4. Esses nós folhas são o 1, o 3, o 5 e o 8, como descrito aqui. Então, o número de nós dessa árvore estritamente binária, basta a gente aplicar a fórmula. Então, será 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, menos 1. Então, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, nós temos 7 nós. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, nós encontramos a quantidade de nós em uma árvore que é estritamente binária, ou seja, que obedece, né, a relação de 0 ou 2 filhos. Ok? O que é uma árvore completa? É uma árvore onde todos os nós com menos de 2 filhos ficam no último e no penúltimo nível. Né? Ou seja, observem aqui, né, com o 6 tem 2 filhos, o 8 tem 2 filhos, o 4 tem 2 filhos. Tá? O 2 tem 2 filhos. Então, o último nível seria esse aqui. Certo? E o penúltimo nível, este aqui. Ok? Bom, observem que todos os nós com menos de 2 filhos ficam no último e no penúltimo nível. Então, aqui ele, né, tem 0 filhos, 0 filhos, aqui 0 filhos, 0 filhos. Esse aqui tem um filho, né? O 12 tem um filho, o 10 não tem nenhum filho. Mas para cima, né, não considerando o último nem o penúltimo, todos têm 2 filhos. Ok? Percebam, então, o 6 tem 2 filhos, o 2 tem 2 filhos, o 8 tem 2 filhos. Então, isso é o que a gente chama de uma árvore completa. Ou seja, só o finalzinho da árvore ali pode, né, acontecer modificações. Ok? Bom, uma árvore cheia, né, é uma árvore que é estritamente binária e completa. Então, esse é um exemplo mais completo que nós temos. Certo? Se a gente observar, então, todos, né, têm 2 filhos. Ok? Então, observe aqui, com exceção do último, né, do último nível, que a árvore tem que acabar, né, também. Então, até aqui, todos têm 2 filhos. E no último nível, né, acabou, ninguém tem mais nada. Perfeito? Então, isso aqui é uma árvore cheia, uma árvore que é estritamente binária e completa. Então, quais são as operações que nós fazemos? Tá? A gente pode inserir em um nó dessa árvore, pode remover, pode consultar, né, isso em ordem, em pré-ordem e em pós-ordem, e esvaziar a árvore. Tá? Então, a gente pode utilizar essa estrutura para armazenar informações. Ok? Bom, na inserção, as propriedades de uma árvore têm que ser obedecidas. Então, o algoritmo, né, é construído com base nisso, no máximo de nós, né, à esquerda, nós à direita, nós filho, descendente, etc. Ok?
E todo novo nó é sempre uma folha, ou seja, né? Então ele sempre vai ser o último de algum momento, perfeito? Então 1, 3 e 8 poderiam ser normalmente novos nós, tá? E na remoção, o filho da direita, que é o mais velho, quando a gente diz mais velho, né, o maior, perfeito? Ele assume o lugar do nó pai. Então, por exemplo, se porventura a gente eliminasse o nó 6, né, o 2 ficaria ligado ao 8 automaticamente, ok? Então, o 8 é a famosa historinha do irmão mais velho, né? Se o pai morre, o irmão mais velho assume, né, a qualidade de pai da família, perfeito? As operações de consulta, nós temos o seguinte, nós temos a consulta em ordem, pré-ordem e pós-ordem, ok? Então, todos os nós são listados. A gente altera a ordem, vamos entender. Nessa consulta em ordem, ok? Na consulta em ordem, cada árvore é mostrada com o ramo da esquerda, a raiz e posteriormente o da direita. Então, primeiro a gente mostra a esquerda, depois a raiz, depois a direita. Então, isso em ordem. Observe aqui, ó, em ordem. Tá? Como que seria a exibição disso? 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Como seria? Começamos pela esquerda. 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Ok? E vamos caminhando. Na consulta em pré-ordem, a gente diz que cada árvore é mostrada com a raiz, o ramo da esquerda e posteriormente o ramo da direita. Então, ou seja, observem aqui, em pré-ordem, né, nós temos aqui o 6, 2, 1, 4, 3 e 8. Então a gente mostra o 6, depois passa para a esquerda dele. Mostra o 2, depois passa para a esquerda dele. Mostra o 1. Então acabou, aí sim mostra o da direita. Então mostra o 4, mostra o da esquerda dele. Mostra o 3. Aí acabou, passa para o 8. Não tem mais ninguém para mostrar. Então isso é a pré-ordem, ok? Na pós-ordem, observem que na pós-ordem, cada árvore é mostrada, né, com o ramo da esquerda, o ramo da direita e depois a raiz. Então a gente inverte a forma aí de mostrar. Então na pós-ordem, observe 1, 3, 4, 2, 8 e 6. Então primeiro a gente mostra o que está na esquerda, ok? Na esquerda de tudo. Então em pós-ordem, o primeiro é 1. Depois, né, a gente analisa aqui. Então a gente pega esse primeiro nó, tá, a esquerda dele está 1. Esse nó aqui, a esquerda dele está o 3, então é o próximo a ser mostrado, né? Depois, aí a gente mostra o 1, mostrou o 3, certo? Aí, posteriormente, nós vamos aqui, né, procurar o que mais tem à esquerda, que ainda não foi exibido, no caso é o 4, né? Depois, a gente vai mostrar o que mais tem à esquerda, que ainda não foi exibido, que no caso é o 2. E aí, depois a gente mostra os da direita. No caso, então, acho aqui no 6, mostra o 8. E aí, por fim, mostra o 6, ok? Então, são 3 maneiras diferentes de fazer a exibição de uma árvore, tá certo? Então, observar, tá, gente, que isto é, tá, o que a gente precisa saber a respeito das árvores, ok? É uma matéria teórica, nós temos a implementação disso, tá? Mas nós não iremos fazê-la nesse primeiro momento, ok? A atividade avaliativa será uma atividade teórica, para que vocês façam uma comparação para mim, perfeito? Mas eu espero que vocês tenham compreendido como funciona, né, uma árvore binária, qual que é o seu funcionamento. Isso é mais importante do que implementar o algoritmo em si, tá ok? Então é isso, por enquanto, muito obrigado.